Estamos chegando ao fim do ano litúrgico. Já no próximo domingo celebramos a solenidade de Cristo Rei. E chegando ao fim do ano litúrgico, a Igreja sempre nos apresenta os textos dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, de acordo com o seu respectivo ano, que falam sobre o fim do mundo. Os chamados discursos escatológicos de Nosso Senhor. Essa palavra, um pouco diferente, é uma palavra de origem grega. Eschaton, em grego, é o fim, o final, o término. Então, o sermão escatológico é o conjunto de ditos de Cristo sobre o fim. Porém, esses ditos de Cristo sobre o fim, para serem bem entendidos, precisam, digamos, ser compreendidos alguns pressupostos. Em primeiro lugar, o gênero de linguagem que o Senhor utiliza aqui, que é muito peculiar. O capítulo 13 de São Marcos, que é esse em que nós nos estamos movendo, tem um tipo de linguagem que é completamente diferente do resto do Evangelho. Quando nós vamos lendo o Evangelho de São Marcos, nós vamos vendo os relatos, e aí chega no capítulo 13, a linguagem muda. Que tipo de linguagem é essa? É aquilo que se chama de gênero apocalíptico. A palavra apocalipse significa revelação. E o que significa dizer que aqui o gênero de linguagem é apocalíptico? Significa que se utilizará um tipo de gênero de escrita em que se vai revelar algo, mas com uma linguagem cifrada, uma linguagem simbólica. Mas esta revelação não tem tanto por objetivo descrever o futuro de maneira detalhada, mas nos dar a orientação para vivermos no momento presente, para termos as nossas atitudes, por assim dizer, guiadas pela palavra de Deus, termos as atitudes adequadas. O gênero apocalíptico, isso é um lugar comum na teologia, olha para o que Deus fez no passado, projeta para o futuro, para que nós tenhamos uma atitude concreta no presente. É importante dizer isso porque muitas vezes nós pegamos esses textos na Bíblia e ficamos um pouco apavorados, porque interpretamos aquilo de um modo excessivamente literal, ou, por exemplo, não entendendo, nós estamos imaginando que os autores sagrados estão falando de uma coisa apavoradora, aterradora, quando, na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário do que eles estão querendo fazer. A gente usa, de certo modo, linguagem apocalíptica para falar sobre coisas que não podem ser ditas de maneira rasgada. Por exemplo, na política mesmo. Nós colocamos, às vezes, um apelido, uma imagem, e ali vamos falando, até na vida diária, né? Sei lá, você está lá no trabalho, fala para a amiga, né? Olha, chegou o jacaré. Então você já mais ou menos entende do que está querendo dizer. É um modo de dizer um pouco diferente. Ora,
O trecho que nós lemos desse sermão escatológico de Cristo já não traz de modo tão explícito o ponto de partida. Qual que era o ponto de partida desse discurso? E, aliás, em todos os discursos escatológicos de Cristo no Evangelho. É a destruição do Templo de Jerusalém. Por quê? O templo, ainda mais um templo que foi feito por Zorobabel e depois foi reformado por Herodes, era grandioso, era suntuoso. Nos povos antigos, eles não tinham uma consciência planetária como nós temos. Então, para eles, o mundo, no fundo, era um mundo em que eles estavam ali. Era, digamos, aquela determinada organização. Então, o fim do mundo acontecia, por exemplo, quando um império invadia aquele lugar, massacrava tudo, deixava tudo destruído, deserto, etc. Ou seja, o mundo acabou. Por outro lado, o Templo de Jerusalém pretendia ser uma espécie de cópia das realidades celestes. É muito interessante que dentro do Santo dos Santos, segundo o testemunho de alguns historiadores antigos, havia no teto a representação do céu, inclusive com as constelações do zodíaco. Para dizer o quê? Isso aqui é uma imagem do céu. Ao mesmo tempo, muitos autores se referiam às figuras astronômicas, ao Sol, à Lua, às estrelas, como imagem de poderes celestiais dados aos homens que governavam os povos. Então, por exemplo, se nós pegamos o capítulo 14 da profecia de Isaías, ali ele fala sobre o rei da Babilônia como uma estrela que cai do céu. O próprio São João, no Apocalipse, fala dos bispos das igrejas, a quem ele chama de anjos das igrejas, porque a palavra anjo significa mensageiro. Fala deles como estrelas. Ou, por exemplo, no famoso sonho de José, no livro do Gênesis, ele sonha que o Sol, a Lua e as estrelas, e as 12 estrelas, se prostram diante dele. E ele diz, o Sol é Jacó, a Lua é Raquel, e as 12 estrelas são os 12 irmãos que se prostram diante dele. Então aqui, mais uma vez, ele está falando das autoridades que estavam, por assim dizer, sobre ele, que se prostram, que se curvam, numa profecia que vai se realizar lá no final do livro do Gênesis. Portanto, quando os discípulos perguntam ao Senhor sobre o templo e dizem, olha que grande construção, que construção maravilhosa, e o Senhor diz, não ficará pedra sobre pedra. Imediatamente, a ideia que vem é, isso aqui vai acabar. O templo vai acabar, o templo vai ser destruído, mas não apenas isso. Será destruída a cidade, será destruído todo o, digamos, ecúmeno, toda a região de Jerusalém, que sustenta o culto, da qual o templo é uma imagem, é um tipo. Então, o fim do templo e o fim do mundo, daquele mundo, estão intimamente relacionados. Por fim, antes de ler o texto, vejam quantos pressupostos nós precisamos ter para entender um texto. Nós precisamos saber
que São Marcos está escrevendo para a comunidade de Roma, que é uma comunidade perseguida. Nós temos, por exemplo, durante a perseguição de Nero, a matança de cristãos. E durante a matança de cristãos, inclusive, temos a realidade triste de membros da igreja que traem a igreja e entregam os seus irmãos na fé para o perseguidor. E o que acontece? Aquela igreja é dispersa. Aquela igreja é, durante a perseguição, como que espalhada por diversos lugares. Então, Jesus diz, naqueles dias, depois da grande tribulação, ele está falando sobre a tribulação, que é a destruição do templo, é a destruição da cidade, mas que são uma imagem da perseguição à igreja em Roma, ou seja, uma imagem que reúne tudo. O sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. O que significa isso? O sol vai cair na terra, literalmente não é impossível que isso aconteça, porque a terra é muito menor do que o sol. As estrelas vão cair, não significa literalmente isso. Significa que essas autoridades, estes que estão no alto, estes que guiam essa realidade na qual nós estamos, vão cair. Cedo ou tarde vão cair. As suas forças vão ser abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ou seja, depois que esta ordem de coisas desaparecer, então a força do Cristo se manifestará com todo o seu poder. Essa imagem, que é tirada do livro de Daniel, do Filho do Homem nas nuvens. As nuvens sempre são uma imagem da manifestação da glória de Deus. Pensemos, por exemplo, na transfiguração, em que o céu desce, por assim dizer, e o alto do monte fica cheio de espessas nuvens. Ou, por exemplo, quando o rei Salomão dedica o altar e o templo de Jerusalém, então uma nuvem enche o templo com a glória de Deus. Isso significa que fiquem calmos. Isso tudo vai parar, a tribulação vai acabar. Esses poderes persecutórios são podres, eles vão cair. E o que vai prevalecer é o Cristo. Ele vai manifestar a sua glória. Ele vai manifestar o seu poder. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra. Os anjos significam os santos anjos? Sim, mas também significam os pregadores, que são mensageiros de Deus. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Portanto, não se preocupem porque a igreja ficou dispersa, porque todo mundo precisou fugir. Vai todo mundo se juntar de novo. A própria palavra vai reunir todos de novo sob a mesma autoridade de Cristo. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Ou seja, quando tudo fica ruim, quando tudo fica perigoso, quando a tribulação cresce, quando a igreja dispersa, não se impressionem com isso. Porque
Porque o Filho do Homem está mais próximo de se manifestar. A glória do Cristo está mais próxima de se manifestar. Isso para nós é extremamente consolador. Porque quem não tem fé, imagina que os rumos da história estão nas mãos do homem. Mas quem crê sabe que o rumo da história está nas mãos de Deus. Olhando para trás, o que a gente vê? A gente vê que todos esses sistemas opressivos caíram. Que todo tipo de situação hostil à fé, persecutória ao Cristo, caiu, não se manteve. Ninguém consegue segurar a força da palavra, a força da verdade. Como dizia Tertuliano, sanguis mártires, semen Christianorum. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Então ele está dizendo, não se impressionem quando vocês virem essas coisas acontecerem. Por quê? Está próxima a manifestação do Filho do Homem. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. Falando para aquela igreja de Roma. Esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. De fato, quando termina a perseguição de Nero, Nero termina junto com a perseguição. E depois dessa vem outras, que também terminam com seus perseguidores. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão. Um dia sucede ao outro. Os céus e a terra passarão. Mas guardem essas minhas palavras, porque elas são definitivas. Elas são o que elas significam. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ou seja, o Senhor está interditando toda e qualquer especulação sobre os fins dos processos na história. Ou seja, não se preocupe quando é que isso vai acabar. Porque você não sabe, não está no seu controle saber quando isso vai acabar. Mas saiba, vai acabar. Não existe um mal que não acabe, só Deus não tem fim. Todo mal tem fim, só Deus é infinito. Mas, se você ficar se torturando, querendo imaginar quando, vai ser agora, vai ser depois, vai ser não sei quando, vai ser assim, vai ser assado, essa preocupação é ociosa. Ou seja, esse texto está querendo dar à comunidade de Roma, e portanto também a nós, uma calma, uma tranquilidade, de nós entendermos que o mundo está nas mãos de Deus, e é Ele quem está puxando a história para o seu fim. Por que é importante nós dizermos isso hoje? Porque sempre existem os terroristas, sensacionalistas, apocalípticos, que vez e outra chegam para amedrontar as pessoas e, por assim dizer, aprisioná-las através do medo. Aparições e mensagens e coisas que chegam e começam a gerar perturbação entre as pessoas. Não, que o mundo vai acabar, que chegou isso, que nesse ano vai acontecer assim, e não sei o quê, que em 2030 vai dar não sei o que lá e tal, e vai vir não sei o quê, vir uma outra coisa pior, etc. Fujam para lá, fujam para os montes, corram para a roça, cavem poços e não sei o quê. Aí as pessoas começam a ficar neuróticas, paranoicas, quando nada disso tem respaldo na palavra de Deus. O cristão não se impressiona com nada.
o cristão só se impressiona com Deus. O cristão sabe que a sua esperança está no Senhor. Ora, nós podemos dizer que esse texto diz respeito só ao passado? Não. De certo, todas essas realidades são também elas tipo do retorno de Cristo, do fim do mundo. Contém uma mensagem que fala sobre essas realidades finais. Porém, a interdição de Cristo, quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai, permanece como uma sentença definitiva. Qualquer um que chegar para você dizendo, olha, agora vai acabar, o fim do mundo está chegando, eu não sei quem é o anticristo, não sei quem é a besta fera, não sei quem é o falso profeta, jogue no lixo imediatamente. Não perca um segundo sequer da sua paz com os sensacionalistas apocalípticos, porque isso não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, isso não tem nada a ver com a fé da Santa Igreja. Queridos irmãos, alimentemos no nosso coração a esperança. Está para começar o ano santo da redenção. Aliás, o ano santo mesmo, o ano jubilar. E o Santo Padre colocou como lema deste ano santo, peregrinos da esperança. Chega de semearmos desespero. Nós precisamos semear esperança. Deus está no controle de tudo, sempre. Ele está no seu trono, dele não se ausenta. A história está em suas mãos. E a aparência é que os céus, o sol, a lua, as estrelas, são inamovíveis, enquanto que os pequenos são esmagados. Mas a verdade é que quando Deus quer, Ele abala as forças. E então, os pequenos que carregam a força da verdade começam a ser reunidos novamente, e quando tudo parecia acabado, sempre recomeça, com a força da ressurreição do Senhor. Que essa palavra traga alento ao nosso coração e o desejo de sempre estarmos do lado correto da história, que é o lado do Cristo, que é o lado daquele que vencerá.